Olá pessoal, a paz do Senhor. A gente está dando continuidade hoje com mais um episódio do Gravidade Cast. E hoje a nossa entrevistada é uma amiga, alguém que eu aprendi a admirar, a amar muito ao longo dos anos que eu convivo e que eu conheço. Alguém que eu diria que é muito equilibrada, muito resiliente, pastora, missionária talvez, não sei, pregadora, não sei, tem muitos adjetivos para ela. E eu tô aqui com a Carla que é uma amiga, que é alguém que eu amo muito. E eu quero dizer, Carla, que é um prazer receber você aqui no Gravidade Cast e dizer que para mim é uma honra poder passar esses minutos aqui compartilhando um pouco, conhecendo você melhor, um pouco da sua história. Paz do Senhor, pessoal. Eu que agradeço pelo convite e que seja um tempo proveitoso. Então, para a gente não perder tempo, e eu sei que você tem muita coisa a falar, então para a gente não perder tempo, quem é Carla? Então, a Carla é uma pessoa, acho que basicamente é a pessoa que aparentemente é calma, é a pessoa aparentemente tranquila, mas no geral é uma pessoa determinada e que eu diria que sabe exatamente o que quer na vida. É isso. Nossa, resumiu muito bem, né? Carla, desde que eu te conheço, já tem quase 10 anos, o teu discernimento, a tua disposição, a tua resiliência, é de fato isso. Quem olha de fora vê essa calmaria. Mas a gente sabe que por dentro nem sempre é o que aparenta fora. Desde quando essa Carla, quando foi que essa Carla conheceu o Senhor? Em que período da vida, ainda na infância? Como se deu esse caminhar com o Senhor? Quando eu encontrei o Senhor, eu estava no início da adolescência. Na verdade, saindo da infância para entrar na pré-adolescência. Acho que eu tinha 10, 11 anos, quando eu conheci o Senhor. E aí, os meus pais, eles eram afastados. E aí minha mãe se converteu novamente, voltou para o Senhor. E foi quando a gente também foi, da minha casa, eu, meus irmãos, e a gente também foi para a igreja, passou a ir para a igreja, passou a frequentar. E foi quando eu tive esse contato com o mundo igreja. Porque antes era só o que a minha mãe ensinava, mesmo não estando dentro da igreja. O que o meu pai falava, mesmo não estando dentro da igreja. Então eu sempre ouvi as histórias de quando eu fazia parte de tal igreja, quando eu fazia parte do coral, quando eu fazia parte disso. E aí, nos meus 10 para 11 anos, eu passei a estar nesse ambiente. E foi um desafio, foi um momento de desafio. Porque a gente sabe que toda criança já tem vivido tanto até os seus 10 anos. E no meu caso, eu não sei, às vezes eu fico pensando, eu fico olhando para trás e eu penso que eu corri tanto, eu vivi uma vida tão longa, mesmo com 10 para 11 anos. Então, quando eu paro para pensar que quando eu fui para a igreja já tinha vivido tanta coisa, eu fico pensando, meu Deus, será que realmente foi com essa idade? Porque parece que eu vivi tanta coisa fora da igreja, mas foi com essa idade. E quando eu realmente me encontrei com o Senhor, de verdade, quando eu entendi quem eu era no Senhor, aí já foi um tempo mais à frente, eu já estava há um bom tempo na igreja. Já não era aquela pessoa entrou na igreja agora e não sabe o que está acontecendo e se encontrou no Senhor. Não. Já vinha de uma caminhada longa, de vários anos, e trabalhando na obra, mas não vivendo a obra. Então, eu passei a encontrei esse mundo igreja com 10 para 11 e passei, de fato, a conhecer o Senhor num período bem mais distante do que isso. É muito curioso você ter esse discernimento que existe em duas fases. E agora vamos iniciar focado nessa primeira fase.
você voltou dos 10 para os 11, e até servindo, e até interagindo, mas você trabalhava para ele, mas não com ele. Assim. Como foi viver essa fase? O que aconteceu durante esse período? Quando eu entrei na igreja, eu não sou muito de tomar a iniciativa de tipo, eu quero me oferecer para fazer tal coisa. Não faço. Normalmente eu fico só observando. E eu sou essa pessoa que eu observo. E eu fico ali sentada olhando as coisas, olhando o que precisa ser feito, olhando o que não precisa ser feito. Mas a grande questão é que eu não tinha esse entendimento de tipo, isso aqui precisa ser feito. Eu vou me oferecer para fazer, porque eu posso ajudar nisso. Então eu não fazia. E eu ficava lá sentada, vendo, enxergando algumas coisas, mas eu ficava lá sentada, só observando. E aí, até que eu troquei de igreja. E aí, quando eu mudei de igreja, eu comecei a me entrosar com outras pessoas, comecei a ser inserida em alguns grupos e comecei a, de fato, trabalhar na obra. Comecei a me envolver com a obra do Senhor, comecei a ajudar na obra do Senhor. E aí é onde entra a questão de eu estava trabalhando na obra, na minha cabeça eu estava trabalhando com o Senhor, mas não, eu estava trabalhando para o Senhor. Mas o Senhor exatamente não estava. Não, eu estava fazendo porque eu sabia que eu podia fazer. Mas eu não tinha entendido ainda que eu precisava trabalhar com Ele e não só para Ele. Então esse primeiro momento da minha vida com o Senhor foi exatamente isso. Foi começar a trabalhar na igreja porque eu via que tinha uma necessidade. Não porque era exatamente onde meu coração estava. Não porque eu sabia que, nossa, meu coração queima para fazer isso. Não. É porque eu via necessidade. Então, eu passei a enxergar e, tipo, quando alguém me perguntava, você quer fazer isso? Eu dizia, quero. Eu posso fazer isso. Eu posso tentar fazer isso. Então, eu ia fazer. Em que momento essa virada aconteceu? O que estava acontecendo, ou que você acredita que foi fundamental para que essa virada acontecesse? Porque hoje a gente tem essa conclusão de que eu vivia assim e agora eu vivo assim. Mas enquanto a gente está vivendo, é difícil a gente perceber que isso está acontecendo. O que você acha? O que estava acontecendo à sua volta? O que houve? O que estava acontecendo para que essa virada de fase acontecesse? Quando eu comecei a estar nesse ambiente igreja e a trabalhar com mais frequência, e eu me envolvia em praticamente tudo que era me oferecido, tudo que me perguntavam eu estava fazendo. E aí eu tinha alguns amigos no ambiente igreja. E aí eu comecei a fazer algumas coisas dentro da igreja porque essas pessoas estariam fazendo também. Porque as pessoas também estariam participando, então eu queria participar com os meus amigos. E aí eu comecei a me envolver e tal. Só que chegou um momento da minha vida que eu acho que na época eu não entendi, na época eu não compreendi, na época eu esperneei, fiz birra. Mas hoje eu consigo entender que se não tivesse acontecido, eu não teria chego no momento em que eu conheci o Senhor. E eu entendi que eu trabalhava com Ele, que eu vivia para Ele, e não só em função de fazer as coisas na igreja sem sentido. Então, eu entendo hoje que isso precisava ter acontecido. E nesse decorrer da vida, enquanto eu já estava há um bom tempo na igreja, eu acho que uns 6, 7 anos, sei lá, alguma coisa do tipo. E tinha vários amigos, tinha algumas pessoas que andavam comigo, tinha algumas pessoas que eram, de fato, eu chamava de amigo. Era a pessoa que eu olhava assim, tipo, vamos fazer tal coisa? Vamos. Se a pessoa precisasse de ajuda, me ajuda, ajudo. E aí, chegou um momento em que eu precisava também de ajuda. Mas aí, sabe quando você enxerga as pessoas e você está ali para servi-las, mas quando você precisa pedir, você não acha essa brecha. Uhum. E nesse meu ciclo de amizade, eu não achava essa brecha. Eu não encontrava esse caminho para pedir ajuda.
Então, eu era sempre a pessoa que oferecia, mas eu não conseguia pedir porque eu não achava o caminho. E comecei a caminhar, a gente foi caminhando, mas chegou um momento em que o próprio Senhor arrancou tudo. E Eles, no caso. arrancou todo mundo. E para mim foi o momento mais difícil, foi o momento mais doloroso, porque eu sempre fui de poucos amigos, mas os poucos eu mantia. E eu ficava ali para cultivar essa amizade. Eu queria sempre estar perto, queria estar sempre servindo, queria estar sempre fazendo algo. E quando chegou o momento em que o Senhor tirou, para mim, acabou. Para mim, o mundo era de fato como se ele tivesse parado o mundo e me deixasse ali, sozinha. E foi um momento crucial. Foi o momento em que eu me vi sozinha. Porque eu não conseguia entender o porquê que o Senhor tinha afastado todo mundo e que tinha me deixado ali só. Porque foi um momento em que não é que ele afastou todo mundo, pegou todo mundo, levou para outra igreja, pegou todo mundo, levou para longe. Não. Pegou todo mundo e aí, do dia para a noite algo quebrou. Literalmente quebrou. Estávamos na mesma igreja, estávamos nos mesmos ciclos de amizades. Porém, não tinha mais a amizade que a gente tinha antes. Não tinha mais a mesma união. E foi nesse período em que eu passei a viver uma vida de aparência. Porque foi no momento em que eu estava mais ativa na igreja. Então, eu estava trabalhando na igreja, eu estava a todo vapor. E eu fazia porque eu sabia que as pessoas, se eu parasse de fazer, as pessoas iriam olhar para mim, poxa, você fazia tanta coisa na igreja, e por que hoje você não faz mais? Por que hoje você está parada? Por que hoje cansou de fazer? Eu sabia que o questionamento iria vir. E eu não queria explicar o porquê. Eu não queria dar explicações porque eu estava passando por isso, já estava sendo difícil para mim aceitar, porque eu não entendia. Estava tentando aceitar. E aí eu não queria ter que explicar para as pessoas o porquê que eu estava me afastando. E eu continuei fazendo. Só que eu continuei caminhando e aquela famosa frase, eu estava indo só o corpo presente. A alma não estava mais ali. Então eu passei a caminhar, passei a estar e a fazer por fazer. Eu passei a fazer porque eu sabia que tinha que ser feito, eu sabia que as pessoas iriam cobrar, então eu fazia. Não que eu quisesse fazer, não que eu quisesse estar mais. E aí, foi quando eu passei a questionar o Senhor por quê. Eu passei a perguntar ao Senhor o porquê de tudo aquilo, por que tudo estava sendo tão terrível. E aí, a gente teve alguns acampamentos na igreja, e em um deles, eu ouvi a famosa frase de que é muito bom estar nos bastidores e nunca na frente das cortinas. E, na verdade, a maioria das pessoas quer o contrário, né? A maioria das pessoas querem estar na frente das cortinas e não atrás. Mas eu sempre quis estar atrás. Porque, para mim, é um lugar de conforto. É o lugar, então, eu posso fazer o que for, o que me der para fazer, eu vou fazer. Ninguém vai estar ali para me olhar, para ver o que eu estou fazendo, para apontar o que eu estou fazendo. Não, só vai ver o trabalho pronto. Não precisa saber quem foi, não precisa saber quem ajudou a fazer. E esse era o meu lugar de conforto. E aí, eu passei um bom tempo nessa zona de conforto, só que quando eu comecei a ser tirada dela, foi quando as coisas começaram a dar errado, entre aspas, né? Aos meus olhos começaram a dar errado. E aí foi quando eu comecei a questionar o Senhor por que ele tinha tirado todo mundo, por que ele tinha afastado todo mundo. E aí era quando o Senhor me falava que ele precisava afastar, porque eu priorizava todo mundo, mas eu não priorizava o Senhor. Então, eu tinha tempo para todo mundo, eu tinha tempo para sair com todo mundo, eu tinha tempo para conversar com todo mundo, mas eu não tinha tempo para me dedicar ao Senhor. E eu passei, acho que uns 5 anos da minha vida, nessa guerra, de questionar ao Senhor, mas sabendo o porquê, porque ele já tinha falado. 5 anos. 5 anos. Era só teimosia mesmo, era só não querer aceitar. Porque eu já sabia, porque ele já tinha dito. Então eu passei 5 anos relutando
e querendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que trouxesse de volta, que me desse as pessoas de volta. E chegou ao ponto que eu não aceitava me afastar dessas pessoas, que eu comecei a voltar a conversar com algumas, eu comecei a andar novamente com algumas, comecei a frequentar a casa de algumas. Você começou a procurar. Comecei a procurar as pessoas, só que algumas coisas começaram a sair do trilho. Aquela amizade de antes, que parecia ser saudável, agora foi quebrada e agora eu tentei ir atrás de novo, só que quando essa amizade volta, ela tem falhas, não é mais a mesma coisa. E eu começo a perceber que não está bom, não está saudável. E eu comecei a ter mais contato com algumas pessoas, só que as coisas estavam fora do meu controle. Eu já não sabia mais quem eu era. Porque eu comecei a andar com algumas pessoas e eu comecei a fazer algumas coisas que eu nunca tinha feito. E eu comecei a ter experiências que eu nunca tinha tido. Eu comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido. E eu sempre disse que eu não viveria, porque eu não queria fazer, eu não queria ser igual a todo mundo. Porque antes de estar na igreja, como eu falei, é como se eu tivesse vivido uma vida toda. É tão louco que eu fico pensando e eu fico imaginando e lembrando de tudo. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como que aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo? E quando eu passei de novo a andar com essas pessoas, eu comecei a viver coisas que lá atrás, antes de entrar na igreja, eu sempre disse que não faria. Porque eu sempre vi todo mundo quebrar a cara fazendo. Então eu sempre disse, não, eu não vou por aqui. Eu não vou por aqui porque eu não quero ser igual a todo mundo. E aí foi quando, assim, eu voltei a conversar com essas pessoas, mas era só, como eu falei, as coisas saíram do trilho. Então era tudo muito bom quando estava todo mundo. Mas quando estava eu e o Senhor no meu quarto, era diferente. Era diferente porque ele me cobrava. E ele me falava que eu não deveria estar com aquelas pessoas. Porque ele já tinha afastado. Então eu não deveria ir atrás das pessoas. Porque não ia dar certo. E aí eu passei esses 5 anos, acho que foi os 5 anos mais terríveis da minha vida. Porque eu procurei, né? Porque eu passei a me torturar. Porque era o período em que eu ia para a igreja. Eu estava sorrindo, eu abraçava todo mundo, eu brincava com todo mundo. Mas quando eu chegava na minha casa, eu me trancava no meu quarto e eu chorava. Eu chorava porque eu sabia que tudo aquilo, quando fosse no outro dia, eu iria fazer a mesma coisa. Mas à noite, quando eu chegasse em casa, seria do mesmo jeito. Seria do mesmo jeito porque eu não teria os amigos, eu não tinha para quem mandar mensagem, eu não tinha para quem ligar, porque eu sabia que não adiantava. Não adiantava porque as pessoas iriam responder por responder, mas não com sinceridade. Porque era como se nesse meio tempo o Senhor já estivesse abrindo os meus olhos. Olha, isso aqui não é real. Não é isso aqui que eu reservei para você. Isso não é verdadeiro. Então é por isso que eu estou afastando. Porque o que eu tenho é verdadeiro. E isso não é verdadeiro. E aí, depois de tanto relutar, eu deixei para lá. E aí, quando eu deixei para lá, eu voltei a estar na igreja, mas, sabe, eu estava muito triste. Sabe, quando você está no lugar e você está tentando reagir, você está tentando sair daquele ambiente que você se sente aprisionado e, ao mesmo tempo, é como se eu carregasse a tristeza. E eu acho... Abraça ela e anda junto. Hoje em dia eu acho engraçado porque é exatamente isso. Era como se fosse uma pessoa. Porque era um peso. E é de fato como se fosse uma pessoa. E a pessoa estava subindo em cima de mim para que eu carregasse. Então eu carregava, eu andava carregando essa tristeza. E aí eu cheguei no auge que eu comecei a trabalhar em um lugar. E eu estava trabalhando nesse lugar e eu comecei a frequentar alguns outros lugares. E quando eu me vi nesses lugares, eu ficava pensando, nossa, eu sempre julguei quem estava por aqui. Eu sempre apontei quem estava por aqui.
E eram pessoas da igreja. E eu sempre apontei essas pessoas da igreja que frequentavam esses tipos de lugares. E hoje eu estou aqui. E o mais louco é que o Senhor sempre me fez aprender. Às vezes com os meus próprios erros, mas o Senhor sempre me fez aprender observando o erro do outro. Então, eu nunca precisei chegar a certos pontos, porque eu sempre vi e o Senhor me fazia aprender com o erro do outro. Então, eu não precisava fazer, porque eu estava vendo o que estava errado e o Senhor batia assim, olha, é isso aqui que eu não quero que aconteça com você. Então, não passa desse ponto. E aí chegou um momento que, eu acho que 2016, que é como se eu estivesse no cercado, sabe? Sempre que eu escuto alguém falar sobre um rebanho, sobre as ovelhas, eu lembro exatamente disso. E é como se eu estivesse no cercado e tivesse o abismo ali. E eu estava exatamente entre a cerca e o abismo. E eu estava pronta para pular essa cerca. Porque para mim já não valia, para mim já não servia mais estar dentro da cerca. Porque eu não me sentia mais parte, eu não me sentia mais parte daquele rebanho, eu não me sentia mais cuidada. E eu falo que eu não me sentia cuidada porque é como se o próprio Deus cuidasse, é como se o próprio Deus estivesse tratando em mim, eu e Ele. Então, por mais que tivessem pessoas para se preocupar, para me abraçar, para dar uma palavra de conforto, para vir, para falar do Senhor para mim, é como se aquilo não causasse tanto impacto. Então, o impacto que eu sentia era quando eu entrava no meu quarto e quando eu chorava e quando eu falava com Ele. Que aí, quando Ele falava comigo e Ele me acalmava e Ele falava exatamente o que eu precisava. Então, era quando Ele falava, se afasta do abismo. Porque se você pula, você não volta. Então, não passa, volta. E chegou o momento, acho que no final de 2017, que eu não me reconhecia mais. Tanto que eu passei a odiar algumas pessoas, eu tomei um abuso de algumas pessoas. E aparentemente, as pessoas nunca fizeram nada. Literalmente, elas nunca fizeram nada, mas eu tomei ódio dessas pessoas. E eu não entendia. Eu via as pessoas chegavam perto de mim, chegavam para me abraçar e eu não conseguia olhar nos olhos, eu não conseguia falar, eu não conseguia abraçar. Eu queria que as pessoas se mantivessem afastadas. Eu queria que elas sumissem de perto de mim, literalmente. E foi o período mais difícil, foi o dezembro mais complicado da minha vida, foi o dezembro mais infeliz da minha vida. Porque quando virou o ano, em 2018, eu lembro até hoje, a gente teve um encontro na igreja com os jovens. E teve esse encontro, e durante esse encontro teve uma oração, um momento de oração. E uma dessas pessoas veio orar por mim. E a pessoa vinha orar por mim, e eu sentia, tudo em mim doía, tudo. Enquanto a pessoa vinha e ela me abraçava, tudo em mim doía, porque eu não queria que ela me abraçasse. Eu não queria que ela me tocasse, eu não queria que ela olhasse para mim. Então é como se eu já estava tão perturbada, já estava tão transtornada, tão confusa com o que eu tinha criado, que eu não queria mais que as pessoas de dentro da igreja, de dentro do meu departamento me ajudassem. Eu não queria, e eu tomei ódio delas. Então eu queria que elas estivessem longe, que elas não me olhassem, que elas me esquecessem. O problema não eram elas. Não eram elas. Então eu queria exatamente que elas fingissem que eu não existia. Porque eu sempre via algumas pessoas falando, para fulano eu não existo. Para tal pessoa é como se eu não existisse. Eu estou aqui pedindo ajuda, mas é como se eu não existisse. E eu nunca tive esse sentimento, porque por mais que as pessoas não falassem, eu percebia o se importar, sabe? Só que nesse momento eu queria exatamente estar no lugar dessa pessoa, que as pessoas fingissem que eu não estava ali. E aí foi quando essa pessoa orou por mim, tal, me abraçou. E quando ela me abraçou, eu senti que alguma coisa em mim tinha mudado. E no final da oração, a dor que eu sentia no final da oração, o não conseguir olhar para a pessoa já tinha mudado. Então, não era mais a mesma pessoa.
Então eu sabia que a partir daquele momento o Senhor tinha feito alguma coisa. Então a pessoa que passou 5 anos querendo se isolar da igreja, mas sem querer deixar os trabalhos na igreja, porque não queria dar explicação para ninguém do porquê, naquele momento aquela pessoa não existia. Porque eu passei a não sentir mais a dor, não sentir mais o peso que eu sempre senti. E aí, em 2018, foi quando virou a chave. Então, a Carla que começou com 10, 11 anos na igreja e que caminhou e depois se perdeu e ficou confusa, ficou louca porque o Senhor tirou algumas coisas e por capricho ela queria, agora já é outra pessoa. E quando isso acontece, eu percebo o quão difícil é estar na frente das cortinas. Porque eu sempre gostei muito de estar nos bastidores. Só que aí é que está o problema. Os bastidores é o meu lugar de conforto. Então, estar no oculto me deixa confortável. É onde eu faço o que me colocar para fazer, eu faço. Porém, quando chega o momento de estar na frente, aí começa a fase turbulenta, né? Porque ninguém gosta de estar na fase desconfortável. Ninguém gosta de estar no lugar onde você vai ser cobrado. Então, era onde o Senhor me falava. Então, agora, eu não quero mais que você esteja atrás. Eu quero que você esteja na frente. Porque atrás já não estava dando certo. Então, atrás, o Senhor já não me queria ali porque eu já tinha perdido o controle de tudo. Então, ele precisava me trazer para frente, ele precisava me empurrar. E eu não falo no sentido de aparecer. Eu não falo no sentido de querer estar em evidência. Não. Era um tratar do Senhor comigo, porque ele sabe o quanto eu gosto do oculto, de estar escondido. Mas aí ele queria me trazer para frente para que ele pudesse tratar em mim o estar fazendo, as pessoas apontando, e ainda assim eu olhar para ele e dizer, não, eu não vou parar porque fulano está apontando. Eu não vou parar porque as pessoas estão julgando. Eu não vou parar porque estão achando que eu estou fazendo errado. Não, eu estou fazendo e não é para ninguém, é para ele. Sim. Então, essa chave, quando vira, eu sinto que toda a dor que eu sentia, todo o peso que eu carregava, toda a tristeza que eu carregava, porque eu estava sozinha e eu ainda estava sozinha. Eu sentia que toda essa dor havia sido deixada de lado no momento em que aquela pessoa veio orar por mim. Então, alguma coisa quebrou ali. Então, a partir daquele momento, eu estava mais leve, eu me sentia mais leve, mas ao mesmo tempo eu me sentia desconfortável. E é muito ruim você fazer algo quando você não se sente confortável. E o mais louco é que não é que você não se sinta confortável porque não é seu lugar, não é sua área, não é algo que você não sabe fazer. É simplesmente porque quando você começa a ser acusado, quando você começa a ser apontado, quando você começa a ser visto, as coisas começam a pesar. Porque aí você vai perceber que as pessoas vão olhar suas falhas. Sim. Então as pessoas vão começar a perceber onde você errou, as pessoas vão começar a perceber onde você não faz tão bem feito. As pessoas vão começar a perceber onde você talvez possa cair. E é aí que me quebrou, mais uma vez, mas não no sentido ruim. Me quebrou no sentido de eu não estou confortável. Eu estou fazendo, mas está doendo. E foi nesse momento em que a chave virou mais uma vez. Uau. Você falou todo esse percurso, esse período de anos, dos 5 anos, dessa não querer aceitar esse tratar de Deus, a vontade dele para você. De fato, a menina birrenta do porquê. E mesmo sabendo porquê, não quero, manda de volta. E quando ele não mandar, mas eu vou atrás. Até você não se reconhecer de fato e não saber mais quem você é. Mas isso tudo a gente está falando só da Carla com questão igreja, com questão das amizades. Mas e a menina, e a jovem, e a moça que tinha sonhos? E os problemas dentro de casa? E a vida familiar?
e a vida profissional e os sonhos, em todo esse período que tudo isso acontecia com relação à tua vida espiritual, essa questão das amizades, o trabalhar de Deus e as outras áreas, o que acontecia ao mesmo tempo? Como eu falei no início, os meus pais, eles eram afastados da igreja. E durante toda a minha infância, eu sempre tive uma infância muito presa. Eu sempre fui muito presa. Porque os meus pais não gostavam que nós estivéssemos na casa de ninguém, nem na rua com ninguém. Não. Então, sempre foi muito presa. E aí, algumas coisas aconteceram no meio do caminho. E eu acho que é aquele negócio, né? Dizem que as mulheres amadurecem mais cedo. E, às vezes, isso é real, mas, às vezes, algumas situações nos forçam a que nós precisamos amadurecer mais cedo. Então, algumas coisas acontecem e nós precisamos não ser mais aquela pessoa ingênua. E, sim, aconteceram algumas situações e eu me via sendo criança, com várias crianças em minha volta, com várias amigas da minha idade. E, ao mesmo tempo, eu me sentia mais velha que elas. Eu não conseguia me encaixar. Eu não conseguia me encaixar no mesmo ambiente. Eu não conseguia me encaixar na mesma faixa etária de idade. Eu não conseguia me encaixar. E aí, depois que eu entrei na igreja, com alguns anos, os meus pais se separaram. E aí as coisas começaram a mudar, né? Porque até então, eu tinha vivido um período estando na igreja. O meu pai não era da igreja, não é ainda. Minha mãe estava na igreja. E meus irmãos, estávamos na igreja. Porém, chega a fase em que tem a separação. E aí as coisas começam a ficar complicadas. Eu acho que não só para mim, mas ao mesmo tempo, o fato de eu olhar para todo mundo, eu estar disponível para ajudar todo mundo, mas não conseguir pedir ajuda, é o lugar onde eu me coloco como uma pessoa muito madura. Quando na verdade não era. E aí, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E aí foi um período muito difícil, porque minha mãe nunca foi uma pessoa triste. Minha mãe nunca foi uma pessoa para baixo. Não. Sempre foi uma pessoa muito alegre. E quando aconteceu, eu vi a minha mãe depressiva. Eu vi uma mulher que eu não conhecia. Então eu nunca tinha visto aquela pessoa. Eu não sabia quem era. E eu não sabia lidar com isso. Até o momento em que eu decidi que eu não precisava saber quem era. Eu só precisava agir. Eu só precisava ser um porto seguro. Eu só precisava ser um pilar, digamos assim. E em alguns momentos, em algumas vezes, eu via que ela não estava muito bem, que ela queria parar, que ela queria desistir, que ela queria voltar. Mas ela não voltava porque tinha gente ali. E ela sempre foi essa base de tipo, se ela sabia que tipo, ela estando na igreja, todos nós estávamos. Se ela saísse, a gente sairia. E por um momento era exatamente isso. E até que chegou o ponto que eu olhei assim para tudo que estava acontecendo e eu fiquei pensando que não dá para fingir ser a pessoa madura sem tomar uma atitude, sem de fato começar a cuidar das coisas, começar a cuidar de casa. Não dá. E eu passei a tomar algumas atitudes, eu passei a ajudar, eu passei a cuidar, a me oferecer para fazer tudo. Até que chegou o momento em que eu entendi que estar na igreja, com a minha mãe estando lá, ou não, era algo que eu precisava não estar, tipo,
Aí, se ela sair hoje, eu saio. Saiu. Eu precisava estar porque eu entendia que eu deveria estar ali. E não porque minha mãe estava ali. Então, a partir do momento em que eu percebi isso, eu acho que eu comecei a prestar mais atenção na minha família. Comecei a prestar mais atenção em algumas coisas. E aí, alguns anos passaram, e aí é quando eu me vejo cuidando da minha casa. É quando eu me vejo cuidando da minha família. E para mim foi um momento complicado, porque não era o que eu queria. Eu não pedi isso. Não foi exatamente o que eu escolhi. Porque eu sempre, como eu já tinha dito, eu sempre soube o que eu queria fazer na vida. Eu sempre soube o que eu queria da minha vida. Sempre. Então eu sabia que eu queria me formar em tal profissão. Eu sabia que eu queria sair do lugar onde eu morava. Eu sabia que eu queria sair da minha cidade. E eu sabia que eu queria construir a minha família, ter os meus filhos e seguir minha vida. Sempre soube disso. E é algo que eu sei ainda. Não é algo que eu deixei de lado. Mas por um momento, sim, eu deixei de lado. Por um momento é como se eu tivesse adormecido. Esquecido não, porque eu sempre lembrava disso. Mas eu deixei de lado porque eu sabia que eu precisava priorizar outras coisas. Uhum. E aí, quando eu entendo isso, eu relutei muito, muito, porque eu me sentia sozinha carregando um fardo que não era meu. Sim. Eu me sentia tomando conta de uma obrigação, tomando conta de coisas que não eram minhas. Então eu não tinha que tomar conta. E eu não queria tomar conta. Então chegou o momento em que eu cheguei a verbalizar que eu não queria cuidar da minha família. Eu queria seguir minha vida e eu iria viver minha vida e eu não queria cuidar da minha casa. E foi aí que o Senhor me fez entender que para chegar onde Ele quer que eu esteja, para viver tudo que Ele quer que eu viva, tudo que Ele tem para mim, como que eu vou viver tudo isso se eu larguei minha família e eu não cuidei da minha família? Sim. Como que eu construo uma família, como que eu cuido dos meus sonhos, como que eu cuido da minha vida com o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a minha vida, como que eu cuido de tudo isso se eu abro mão da minha casa, se eu abro mão da minha base, se eu abro mão daquilo que é meu alicerce? Sim. Então não tem como. Então foi quando eu entendi que cuidar da minha família não tinha que ser uma obrigação. Cuidar da minha família eu precisava fazer porque eu tinha que cuidar da minha base. Porque estava frágil. Então se eu era a pessoa que estava caminhando aparentemente mais firme com o Senhor, então eu precisava cuidar dessa base. Sim. Eu precisava dar esse suporte. E aí eu passei a entender, eu passei a aceitar e não fazer por obrigação. Eu de fato faço porque eu entendo que quando eu faço, quando eu cuido do meu alicerce, quando eu cuido da minha base, quando eu sei que ali está firme, aí sim eu posso sair dali e cuidar de outra coisa. Eu posso sair dali e cuidar, construir e abraçar outras pessoas. Quando eu sei que eu estou fazendo aqui. E aí foi um período bem complicado até que eu pudesse entender isso, sabe? Porque aceitar que você tem que cuidar, você tem que tomar toda a responsabilidade para si, quando você não pediu para tomar responsabilidade nenhuma, é muito difícil. É Sim. muito, muito, muito complicado. Porque você acaba ficando preso a coisas que às vezes acaba frustrando, Sim. sabe? Os objetivos, frustrando os sonhos. E foi o que aconteceu no início dessa caminhada, desse novo episódio. E aí, quando eu passei a entender isso, as coisas ficaram mais leves. Você falou a respeito de que sempre foi alguém que sabia o que queria, sabia para onde queria ir.
Você tinha tudo planejado desde sempre. As pessoas às vezes olham pra gente e acham, ali vai um super-herói, ali vai alguém que não tem problema nenhum, mas sim, nós temos. Mesmo na vida de servir ao Senhor, de entender que temos que renunciar, que temos que caminhar com Ele, às vezes vai abrir mão de vontades, de sonhos, de desejos, ainda assim, a gente não foi arrebatado para o céu. A gente continua aqui, a gente continua tendo decepções, a gente continua se frustrando quando as coisas que a gente planeja não dá certo. A gente continua sendo tentado. E fazer o que você falou, né? Eu sabia o que eu queria. Eu queria minha casa, eu queria casar, eu queria ter meus filhos. Você falou isso muito abertamente, desde cedo. Eu queria ter meus filhos e largar tudo e ir. E durante esse período, não houveram oportunidades para isso? Alguém não bateu na porta e disse, e aí, minha filha, bora? Então, né? Eu acho que é muito complicado quando você está... Eu não sei se para todo mundo é assim, mas para mim era complicado o fato de estar solteira, chegar em um momento em que eu queria namorar alguém, mas ao mesmo tempo entender que eu não podia namorar aquela pessoa. E sim, óbvio, apareceram algumas pessoas, apareceram algumas oportunidades, mas ao mesmo tempo, mesmo querendo, eu entendi que eu não podia. E não é que eu não podia porque minha igreja não deixava. Não é que eu não podia porque o meu pastor iria reclamar, iria me disciplinar. Não. É que eu entendia que não valia a pena. Sabe? Chegou um momento, quando essas oportunidades chegaram, foi exatamente no momento em que eu já conseguia entender quem eu era em Deus. Graças a Deus por isso, né? Já foi o momento em que eu consegui compreender o que eu queria e o que eu esperava para a vida e o que eu merecia. Então eu conseguia entender isso e tendo esse entendimento, quando eu olhava para as pessoas e mesmo que eu quisesse muito, mesmo que eu olhasse e tudo na pessoa me atraísse, eu olhava e eu pensava, então, eu não vou, não, eu vou embora. Eu vou deixar para lá, vou deixar passar. Mas nem Era sempre... fácil? Não, nunca foi fácil. Nunca foi fácil porque eu sempre fui muito cabeça dura. E eu sempre fui muito de tipo, se eu quero, eu quero. E eu sempre tive muito isso, de não deixar as coisas saírem da minha cabeça muito fácil. E houve um período em que eu aceitei o relacionamento, mas aí era exatamente nesse período em que eu estava um pouco perturbada, digamos assim, e eu não conseguia entender quem eu era em Deus. E por não entender quem eu era em Deus, por não saber o que eu tinha que esperar, eu aceitei. E o que eu aceitei foi muito pouco. Nossa, e quando eu lembro desse relacionamento, e quando eu lembro de todos os abusos, quando eu lembro de todos os absurdos, quando eu lembro de tudo o que aconteceu, eu entendo que foi muito pouco perto do que o Senhor tinha. Então é por isso que quando hoje em dia aparece, eu olho a situação como um todo. E às vezes algumas pessoas me acham muito seletiva ou muito paranoica, mas como eu já falei, eu observo muito. E por observar demais, eu olho para a pessoa e eu não vejo só a pessoa. Eu olho para a situação como um todo. E eu olho tudo o que a pessoa pode me oferecer, o que eu posso oferecer para a pessoa, como a pessoa vai conseguir caminhar comigo. E principalmente quando não é uma pessoa da igreja. E aí eu fico pensando, como é que vai ser essa relação? Se eu estou dentro, a pessoa está fora. Se eu tenho uma prioridade, a pessoa tem outra prioridade. Então isso não se encaixa. Isso não bate. E mesmo quando a pessoa é da igreja, ainda assim, eu olho para a pessoa e eu fico preocupada em entender, porque foi uma frase que eu ouvi um dia, eu não lembro de quem, mas eu ouvi e a pessoa falava que escolha estar no relacionamento com alguém onde a pessoa ame mais a Deus do que a você. E eu
sempre, sempre, sempre lembro disso. E quando eu olho para alguém, mesmo que a pessoa seja crente, mesmo que a pessoa diga, nossa, eu sou o varão do manto. Eu olho assim, então, se o Senhor não for o centro da sua vida, então, não, eu não quero o varão do manto. Eu vou continuar aqui esperando. Mas é muito difícil. É muito difícil porque a gente sabe que a gente tá a nossa juventude passa muito rápido. Sim. Então, o tempo está passando muito rápido, então tudo corre. E eu vejo todo mundo, praticamente todos os meus amigos, se encaminhando na vida, todo mundo casando, todo mundo tendo filho, todo mundo caminhando para o casamento. E aí eu fico olhando assim, eu fico pensando, então, Senhor. E eu? Então, né? Como é que as coisas vão rolar aqui? E aí, ao mesmo tempo, eu lembro que Ele já me deu uma palavra, Ele já me fez uma promessa, Ele já disse que vai fazer algo na minha vida. Então, quando vem o questionamento, quando vem as ofertas, quando vem os banquetes, e eu olho e eu lembro de tudo que o Senhor já falou, e eu lembro de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já vivi, e eu entendo, não vale a pena. Não vale a pena jogar fora toda uma vida por tão pouco. E é isso que eu levo para mim. Sempre que eu vejo, sempre que as oportunidades aparecem, e eu sei que eu não devo entrar, eu sempre lembro disso. Não vale a pena largar tudo por pouco, porque eu não mereço tão pouco. É muito gratificante e bom ouvir isso, mas ao mesmo tempo parece que é andar na contramão do que a gente vê e do que a gente vive por aí. A gente vive no meio de uma geração fast food, uma geração miojo, que é tudo para ontem, que é tudo para agora, que não quer esperar. Eu não quero lidar com os problemas dentro da minha casa, então eu aceito a primeira oferta que chega, porque talvez eu tenha uma vida lá fora que seja melhor do que a que eu tenho dentro da minha casa. Como você mesmo disse, você abraçou um fardo e responsabilidades que não foi você que pediu, que não eram suas. Então, como as oportunidades bateram, era muito mais fácil você dizer, tô indo, vou embora e a gente vê o que é que dá. Mas você continua esperando. E aí, como é lidar com essa espera diante de uma sociedade e das pessoas que vivem pelo ativismo, pelo imediatismo, que eu quero isso acontece. E às vezes até no nosso meio. Então Deus prometeu isso, então Deus tem a obrigação de cumprir o que Ele prometeu. Isso não é frustrante? Como lidar com isso? Então, primeiro que eu escuto muitas pessoas falarem que esperar em Deus é algo maravilhoso. Eu escuto muitas pessoas falarem que esperar em Deus é a melhor coisa. Os anjos. E às vezes isso não é verdade. Infelizmente, às vezes, esperar no Senhor é a coisa mais difícil a se fazer. E eu falo isso porque eu sempre fui muito imediatista. Sempre. Eu sempre queria tudo muito para ontem. Então eu sempre via alguma coisa e eu tinha que fazer, eu queria fazer. E eu sempre tive muito esse problema. Eu sou muito impaciente. E quando as coisas começavam a acontecer, eu sempre queria resolver, eu sempre queria dar um jeito. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia eu consigo entender que, por mais que esperar, por mais que ter esse momento de pausa, de descanso, por mais que isso seja difícil, é o necessário. E quando alguém me olha e diz assim, nossa, mas todas as suas amigas, todas as pessoas que andavam com você, todas as pessoas que andam com você estão caminhando, construindo algo na vida, construindo suas famílias, estão caminhando por essa direção. E você vai fazer o quê? Então, eu não vou fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Porque se eu disse que eu vou esperar, então a partir do momento em que eu digo que eu espero, e eu não falei para fulano, eu não falei para pessoas, eu falei para o Senhor. Eu estou esperando. Então a partir do momento que eu disse para o Senhor, estou esperando, e
quando as coisas começam a aparecer, as pessoas começam a questionar, porque eu estou andando no lado contrário, e se eu cedo a isso, eu estou voltando atrás na palavra que eu dei ao Senhor. Então, a partir do momento em que eu falo que eu escolho esperar, não é porque é a decisão mais fácil, não é porque é algo maravilhoso, não. É porque eu entendo. E mais uma vez eu volto a falar, eu entendo e eu sei o que Ele tem para a minha vida. Então, esperar não é fácil. E até hoje eu não consigo encontrar essa pessoa que gosta de esperar. Não sei. Parabéns para vocês que conseguem, mas eu não gosto. Eu espero porque o Senhor tem me dado graça. Porque é o Senhor que tem me conduzido. E eu tenho me permitido ser conduzida por Ele. E ser deixada, ser levada por Ele. Porque pessoas muito próximas a mim sempre me perguntam: por que tu não namora com fulano? Fulano tá afim de tu, por que não fica com fulano? Por que não sai? Por que não vai para tal canto? Por que não vai para tal festa? E aí porque eu não quero. Porque é simples, eu acho que quando a gente entende o que a gente merece, acho que quando a gente entende isso, não é mais uma questão de eu não vou sair porque fulano não deixa, eu não vou sair porque eu não posso fazer isso. É simplesmente você não querer. Porque você sabe o que você está esperando. Então, acho que o que hoje a gente precisa entender é exatamente isso. Saber o porquê que eu estou esperando. Não é esperar por esperar. É você entender, eu estou aqui esperando, as oportunidades estão passando, a vida está passando, todo mundo beijando na boca, todo mundo namorando, todo mundo casando. E eu estou aqui esperando por quê? Então, quando eu consigo entender o porquê que eu ainda estou esperando, não é que se torne mais fácil. Mas eu consigo acalmar meu coração e entender que não é no meu tempo, não é no tempo das pessoas. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas não é no tempo deles. É quando o Senhor quiser que aconteça. É isso. Amém. Você começou falando a respeito de que, como eu sempre sabia, eu sempre tinha tudo planejado, eu sabia que curso eu queria cursar, o que é que eu queria fazer. E hoje, esses planos ainda são os mesmos ou mudaram também? Então, quando eu começo a falar sobre estudar, sobre faculdade, algumas pessoas me questionam, né, por algumas escolhas e até olham para mim, olham para mim e falam: mas isso não é para você. Não é aí que o Senhor lhe quer. Porque você sabe que se você entrar por essa área, o Senhor vai ser deixado de lado. E desde o início, quando eu tinha tudo planejado, quando eu sabia exatamente o que eu queria, no decorrer da vida, quando eu realmente me encontrei no Senhor, as coisas começaram a mudar um pouco. Porque quando eu consegui entender o porquê que eu tinha sido chamada pelo Senhor, o para que eu tinha sido escolhida pelo Senhor. Então, quando eu consegui entender isso, eu consegui compreender algumas situações e hoje em dia eu entendo exatamente, sim, o que eu quero, porém, não é a mesma coisa de antes. Eu sei o que eu quero, mas não é a mesma coisa de antes. As coisas mudaram, porque agora eu entendo e eu vejo de acordo com aquilo que o Senhor tem me conduzido, de acordo com aquilo que Ele tem me mostrado. Então, hoje em dia, eu penso não no eu quero tal profissão, eu quero estudar isso aqui, eu quero me formar nisso aqui, porque enche os meus olhos. E eu amo isso aqui. Não, hoje em dia eu consigo compreender que eu quero me formar em uma área específica, porque é onde eu vou conseguir servir no reino. É onde eu vou conseguir ter um desempenho bacana para poder alcançar outras pessoas. E não porque vai ser um status muito bom. Amém. Eu gosto muito do texto de Romanos 8, a partir do versículo 26, quando ele fala, né, que o Espírito nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém, porque nós não sabemos escolher. E muitas das vezes isso gera um pouco de revolta, o que você acabou de falar, porque a gente não consegue lidar com o não de Deus.
O nosso espírito imediatista não quer ouvir um não. A gente não quer ouvir um não nem das pessoas, pouco mais de Deus. E muitas das vezes a gente, mesmo não entendendo, é difícil a gente lidar como pessoa, como ser humano, como pessoa falha. Mas Ele não me ama? Mas Ele não me enxerga? Mas Ele não quer me ver feliz? Mas muitas vezes a gente não entende que o não de Deus é a maior prova do cuidado de Deus. Porque aquilo que a gente queria hoje, quando a gente de fato começa a amadurecer, quando a gente de fato começa a se relacionar com Ele, a gente percebe que aquilo não vale mais a pena. Que aquilo não traria contentamento. E mais que isso, que aquilo não nos levaria para quem realmente Ele nos fez para ser. Então, os nãos de Deus é onde está a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, porque a gente só vê até onde a vista alcança, mas Ele enxerga muito além. Ele enxerga aquilo que a gente merece, Ele enxerga onde a gente vai chegar. E eu gosto muito desse texto por conta disso, porque ele me lembra sempre disso. De que o não dele não é porque Ele quer me pisar, não é porque Ele quer... Não. É porque o não dele é um cuidado para a minha vida. E entender isso faz toda a diferença. E com toda certeza... Eu não tenho dúvida que a pessoa, a mulher que você é hoje, olhando para a menina, o que a menina pensava, você olha e faz: poxa, como ela é iludida, como eu estava enganada, né? Mas é graças não a você, porque talvez fosse por você tivesse feito o que você queria, é graças a Ele. E principalmente vivendo nesse período de que as pessoas querem tudo para ontem, querem tudo para hoje. E aí você olhar para alguém e ver essa postura de: estou esperando, eu vou esperar. E todo mundo dizendo: mas a vida está acontecendo, e eu estou esperando. E eu gostei da postura quando você fala de esperar não é fácil, eu não gosto. Se você gosta, parabéns, mas eu não gosto. Porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja e às vezes elas vestem uma capa de... Não, eu agora vou mostrar para as pessoas o que é de fato viver para Deus. Então eu amo esperar no Senhor, eu amo receber não do Senhor. Não, minha gente, a gente não gosta de receber um não do Senhor. Não, a gente não gosta de esperar. Mas a gente entende, passa a entender esse não como cuidado quando a gente o conhece. A gente passa a entender esse não dele quando a gente se conhece. Só tem uma maneira de se conhecer: conhecendo Ele primeiro, e respeitando e obedecendo. Você falou a respeito do seu chamado, e agora eu quero algo que colabore com o meu chamado, que me leve a agregar, a ajudar outras pessoas. Qual é esse chamado hoje? Quando... Eu fico meio assim quando eu penso sobre isso, porque eu nunca acreditei que eu tinha um chamado. Eu nunca acreditei que eu tinha sido chamada especificamente para alguma coisa. Eu sempre achei que eu estava na igreja para servir onde fosse necessário, mas não em específico em alguma área. E aí, quando eu comecei a entender que o Senhor tinha me chamado, me tirado de onde eu estava, para que eu pudesse ensinar, as coisas começaram a ser diferentes. O meu pensamento começou a ser diferente. Quando eu consigo entender que o Senhor me chamou para ensinar, o Senhor me chamou para cuidar de pessoas, o Senhor me chamou para instruir outras mulheres, o Senhor me chamou para ser um exemplo para outras mulheres. E aí, quando eu consigo entender isso, eu consigo, mais uma vez, compreender que tudo o que eu planejei, toda a linha que eu tinha traçado para a minha vida, não podia acontecer. Não podia acontecer porque, se acontecesse, eu nunca chegaria exatamente para onde o Senhor me chamou, que seria ensinar. Então, eu nunca conseguiria ensinar quando eu estaria, aparentemente, aos olhos de outras pessoas, num patamar muito alto. Então, num pedestal muito alto. Então, para ensinar, eu não poderia estar nesse pedestal. Porque eu acho que a minha natureza me colocaria numa soberba muito grande, numa arrogância muito grande, ao ponto de que o Senhor não conseguisse trabalhar nas pessoas através da minha vida. Porque eu não iria permitir. Eu jamais iria permitir ser reduzida para ensinar outras pessoas. E aí, quando eu consegui
compreender, quando eu consegui aceitar que o Senhor tinha me chamado para algo específico, e quando Ele começou a tratar em mim, quando Ele começou a trabalhar em mim as minhas questões, quando Ele começa a desconstruir em mim tudo aquilo, toda aquela armadura, aquele muro que eu tinha construído, quando Ele derruba pedra por pedra, e agora não tem muro nenhum, e agora não tem mais armadura nenhuma, e agora é só eu e Ele. Então, quando Ele começou a desconstruir o que eu tinha construído, quando Ele começa a, de fato, me despir de mim mesma, e é só eu e Ele. E aí eu consigo entender que o Senhor tem para mim vai muito além do que eu tinha planejado. Então, o que eu planejei foi pela minha arrogância, foi pelo meu ego. Então, era tudo, exatamente como eu já falei, para encher os meus olhos. Então, se eu tivesse continuado, e se eu tivesse batido o pé e insistido, e se as coisas tivessem acontecido dessa forma, talvez eu não estaria aqui conversando com você hoje. Porque as coisas teriam tomado um outro rumo. Então, de fato, o Senhor tratou desde o início para que tudo acontecesse exatamente como tinha que acontecer. Porque hoje eu teria que estar onde eu estou para que eu pudesse aceitar, para que eu pudesse entender, para que eu pudesse caminhar segundo o que Ele me chamou para fazer. Amém. Carla, a gente já está encerrando. E dentro disso que você falou, acho que só uma frase me vem à cabeça. Vale a pena abrir mão dos nossos sonhos para viver os propósitos de Deus. Sim. E é a única coisa que me vem, sabe? Vale muito a pena quando a gente sabe quem Ele é, quem a gente é, abrir mão do que nós planejamos para viver os propósitos deles. Porque às vezes o que nós planejamos é egoísta, como você disse. Vai só alimentar um ego. Vai ser só para encher os olhos. Vai ser só para mostrar para as pessoas. Mas viver o propósito dele, literalmente vai nos despir, vai nos quebrar. Mas vai nos ajudar a nos tornar quem Ele nos fez para ser. E vai nos tornar abençoadores. Então vale muito mais a pena isso. Eu queria te agradecer. A gente já está terminando. Eu queria te agradecer. Eu quero dizer que eu te admiro muito. Eu admiro tua coragem, tua determinação, tua resiliência, tua calma para lidar com as coisas, a forma como você é observadora. Eu admiro muito a mulher que você é, e eu não tenho dúvida que você vai ser tudo isso e um dia lá na frente, eu não sei há quanto tempo, eu não posso prever isso, só Ele. A gente vai ouvir você dizendo, contando testemunhos, a gente vai lhe ouvir pregando por esse Brasil, a gente vai lhe ouvir você sendo referência para outras meninas que se tornarão mulheres e vai dizer, sabe, como o próprio Paulo fala, que muitas vezes as pessoas podem achar até arrogância, olhem para mim, porque eu estou olhando para Ele, eu estou imitando Ele. Então, eu tenho certeza que um dia eu vou ver isso. Amém. Eu vou ver você olhando para outras e vai bater no peito, não com arrogância, mas porque você sabe quem você é e quem é o Deus a quem você tem servido e obedecido a todos esses anos. E eu desejo a você só mais força, só mais sabedoria e contentamento em todas as fases. Então, se hoje é a fase de estar solteira, que você esteja contente solteira. Seja a fase de ser quebrada e moída, que você esteja contente nesse lugar. Para que você também esteja contente no momento de ser exaltada e glorificar o nome dele. E eu não tenho dúvida que esse país vai ouvir falar muito do seu nome um dia. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E te agradecer por aceitar o convite e estar aqui. E eu gostaria que, para a gente finalizar, você falasse para as meninas da nossa geração, você falasse para essas meninas que querem tudo para ontem, que querem tudo para já, para as que estão na igreja e acham que porque o Senhor prometeu tem que acontecer agora, para as que estão impacientes porque querem namorar, querem construir uma casa, querem ter um futuro, querem ter um esposo, querem ter um ministério, mas que às vezes têm se deixado levar pelas emoções e pelo imediatismo, pelo que o mundo oferece. Quero que você passe um recado para essas pessoas nesse momento. Primeiro, que vocês consigam compreender que, o não nunca vai ser bem-vindo. Porque a gente não gosta de receber não. Então, a palavra espere, ela nunca é bem-vinda porque a gente não gosta de esperar.
Mas o que eu tenho para falar para vocês é que para vocês que estão na igreja, no ambiente igreja, quando esperar for demais, então aprendam a olhar para o Senhor, porque é quem nos ensina a esperar, é quem nos ensina a descansar, porque não adianta a gente querer orar e dizer, não, eu estou esperando. E quando as coisas acontecem, a gente surta. Então não adianta, porque isso não é esperar, isso não é confiar. Então, quando você diz, eu espero, você confia. Você crê que vai acontecer. Então, não é quando você quer, não é no momento que você acha que tem que acontecer, mas você sabe, uma hora vai acontecer. Então, aprendam a esperar no Senhor. E busquem se encontrar no Senhor, porque quando vocês se conhecem, quando vocês sabem exatamente quem Ele criou vocês para ser, fica mais fácil, digamos assim. Fica mais suportável o esperar. Então, não metam os pés pelas mãos só porque todo mundo está fazendo. Não façam de qualquer forma só porque todo mundo está vivendo agora. Aprendam a viver as suas fases. Então, se a sua fase for ficar quieta, esperar, servir na obra e fazer tudo aquilo que o Senhor tem proposto para você, faça. Então, quando essa fase for passar, o Senhor vai te direcionar e você vai entender que é o momento de passar. Então, não queira fazer porque todo mundo está fazendo. Faça exatamente aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Eu espero que vocês tenham sido tão edificados como eu, nesse tempo tão gratificante que a gente passou aqui. E usando uma frase que eu disse e as palavras de Carla, eu finalizo dizendo que vale sim, vale muito a pena abrir mão dos nossos sonhos para viver os propósitos dele. Porque os nossos sonhos são egoístas, os propósitos dele são abençoadores. Os nossos sonhos só muitas das vezes podem nos beneficiar, mas os propósitos dele alcançarão gerações, deixarão um legado. E usando as palavras que a própria Carla falou, não precisa fingir que você ama o processo. Não adianta fingir que você aguenta esperar. Não aguenta fingir que está tudo bem se as coisas não acontecerem. Você pode chorar, você pode até reclamar, mas vai diante da pessoa que pode te ouvir, que pode te aconselhar. No demais, viva aquilo que está proposto à sua vida. Não queira viver além daquilo que o Senhor lhe chamou para ser, porque no final vai ser só frustrante. Como Carla falou, não queira ser igual a todo mundo, porque o Senhor te fez para algo específico nessa geração, nesse tempo. Foi muito bom estar com vocês aqui, eu espero vocês no próximo e que Deus os abençoe.